Olá, turminha, é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês para que hoje nós possamos dar continuidade ao nosso tema 5, capítulo 4, a formação dos Estados Unidos, terceira avaliação, tá? Então nós vamos aqui continuar hoje sobre as colônias do centro. Nós iremos ver as suas principais características, tá? Aqui, as colônias do centro estavam formadas por Nova York, Nova Jersey, Pensilvânia e Delaware. Nesta zona houve ocupação de holandeses, suecos e alemães, que gradualmente foram expulsos pelos colonos britânicos, tá? Lembrando que os britânicos eram a metrópole, tá? Aqui, ó. Nesta região, o clima era mais favorável ao cultivo e foi desenvolvida tanto a agricultura de subsistência, ou seja, eles plantavam aquilo para a sua própria alimentação, como aquela que permitia a venda de excedentes. O que sobravam, eles vendiam. O trabalho escravo convivia como a mão de obra livre. Igualmente foram instaladas fábricas têxteis e de siderurgia. Então aqui, nas colônias do centro, nós podemos observar a questão da mão de obra escrava, que ela não era muito utilizada. Tanto é que no final deste parágrafo nós podemos observar que foram instaladas fábricas de têxtil e de siderurgia, na qual se utilizava a mão de obra paga. Ocorriam trocas comerciais entre colônias espanhola e portuguesa da América do Sul, que incluíam o tráfico humano com a África, ok? Tá? Então aqui nós vimos algumas características das colônias do centro. A não utilização de mão de obra escrava, né? Aliás, a utilização de mão de obra escrava e mão de obra livre. E a instalação de fábricas têxteis de siderurgia, ok? Então já vimos as colônias do Nordeste, colônias do Centro, colônias do Sul, tá? Do Centro. Agora as colônias do Sul, tá? Gravura retratando uma plantação de arroz nas colônias do Sul. Tá? Então aqui só para a gente ver que a questão da agricultura era bastante forte nessas regiões. Ao contrário das colônias do norte, as áreas exploradas na região sul da costa leste tiveram uma ocupação distinta. Nessa região o clima era subtropical, o que favoreceu a implantação da monocultura de produtos como arroz, algodão e o tabaco. Tá? No sul, era mais comum o trabalho da lavoura ser realizada por negros escravizados. A produção era voltada basicamente para exportação, baseada na grande propriedade. Então aqui no sul, diferente da no nordeste e do centro, né, que eles utilizavam mão de obra escrava, mas também se tinha mão de obra livre. Já aqui na colônia do sul nós temos um forte número de utilização da mão de obra escrava nas produções agrícolas. Tá? A independência das 13 colônias. As colônias eram administradas por governadores nomeados pelo rei inglês. Os governadores recebiam a assessoria de uma assembleia eleita por colonos que ficava responsável pelo recolhimento de tributos. Tá? Desde o início, as colônias inglesas na América tiveram autonomia política e administrativa, se comparadas ao modelo espanhol e português. Tá? Isso acabou gerando uma consciência nos colonos de que eles não precisavam da Inglaterra para se desenvolverem. 2 séculos mais tarde,
este pensamento seria indutor do processo de independência. Então nós podemos ver aqui, né, como se deu início ao primeiro, vamos dizer assim, despertar pela independência, né? Então, eles tiveram, vamos dizer assim, uma certa liberdade na administração das colônias. Então, isso impulsionou para que eles pudessem futuramente buscar, né, esta independência. O processo de independência das 13 colônias. As causas. Ocorreu ao longo do século XVIII e teve como pano de fundo as disputas terrestres entre os colonos ingleses e franceses. A Guerra dos 7 Anos, que levou à crise financeira da Grã-Bretanha, fez com que os britânicos aumentassem os impostos cobrados nas 13 colônias, a fim de cobrir as despesas de guerra. Então aqui nós temos uma guerra que ocorreu entre ingleses e franceses. Com esta guerra, a Inglaterra se endividou e posteriormente ela fez com que ela foi buscar nas 13 colônias esse dinheiro perdido através do aumento dos impostos. E também nós vamos acompanhar que os franceses irão o quê? Dar total apoio, né, principalmente militar, aos colonos para buscarem sua independência. Continuando, além disso, os colonos também receavam que a metrópole não os socorreria em caso de ataques indígenas, o que acabou provocando um sentimento de que haviam sido esquecidos pela metrópole. Mais uma causa para a busca da independência. Tá? Com a difusão das ideias iluministas da Europa e sua mensagem de liberdade política, os colonos entenderam que poderiam dispensar o governo britânico. Então a Inglaterra ela vivia, né, um momento difícil devido a perdas financeiras, né, na Guerra dos 7 Anos. A Europa vivia os movimentos iluministas, na qual filósofos, pesquisadores, estudiosos, eles o que através de suas teorias diziam que todos poderiam viver de forma igualitária, todos poderiam buscar sua liberdade. Então, nestes pontos, os colonos das 13 colônias, eles se abraçaram e foram em busca de sua autonomia, de sua liberdade. O estopim para formalizar a independência foi o imposto do selo estabelecido pela Grã-Bretanha e a imposição do monopólio da venda de chá, a Companhia das Índias Orientais, sem a aprovação dos colonos. Então isso daqui foi o estopim, na qual se deu início ao processo de independência. Depois de longas batalhas, conflitos, os Estados Unidos, em 4 de julho de 1776, se declara independente das 13 colônias. E hoje em dia é conhecido como uma das potências do mundo. Não mais como 13 colônias, mas como Estados Unidos da América. Ok, turminha, aqui nós finalizamos nosso tema de hoje. Nós temos aqui, olha, um pequeno link na qual você pode pesquisar, você pode analisar e ter mais conhecimento sobre o nosso tema. E no finalzinho também nós temos uma pequena atividade na qual, para que nós possamos, estar mais ciente, mais conhecido sobre esse tema de hoje. Ok, turminha? Agradeço a participação de todos e até a próxima.